E hoje nós tivemos uma entrevista no estúdio com o vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabu. Confira como foi a conversa que o Rômulo teve com ele sobre a experiência na administração pública, desafios e os compromissos aqui em Umuarama. E hoje a gente recebe uma visita especial aqui na TVUP. O vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabu, cumpre uma agenda de compromissos aqui na cidade, mas aceitou o nosso convite para estar aqui no estúdio hoje. Henrique, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui hoje. Sempre quando eu vou falar de Cascavel é com muito carinho, muita consideração, uma cidade que eu morei por quase 30 anos. E para você, Henrique, como está sendo essa experiência de estar na administração pública? Romulo, quero agradecer você, a TVUP, pela acolhida nesse dia aqui em Umuarama e registrar minha satisfação, meu orgulho de ver que Umuarama também tem crescido tão rápido como Cascavel vem crescendo ao longo dos últimos anos. Eu nasci e cresci em Cascavel, estou com 29 anos, ainda bastante jovem, não venho de uma família tradicional na gestão pública, na política especificamente. Com 20 anos saí de Cascavel, com uma bolsa de estudos para estudar no Canadá. Lá eu fiz graduação em Economia, Ciência Política, consegui uma nova bolsa de estudos para um mestrado em Economia e decidi voltar, daí sim, preparado tecnicamente, para participar do debate público, da gestão pública e da política, e tenho estado muito realizado como vice-prefeito da cidade que eu amo, onde eu nasci, onde eu cresci, e que, de novo, tem crescido tão rápido, né? A pujança econômica da nossa região como um todo é impressionante. Nós somos um oásis, assim, a nível de Brasil, porque alguns lugares já sofrem com algumas dificuldades, alguma estagnação econômica, mas aqui, nesse pedaço do Paraná, a gente só que cresce. Então, é um desafio bom aí, dores do crescimento a serem enfrentadas, mas, acima de tudo, muito trabalho para continuar crescendo. Henrique, é uma cidade com muitos potenciais e que servem de exemplo também para os outros municípios, para a nossa cidade, por exemplo. Sem dúvida, Romulo. A gente vê que Cascavel, ao longo de muitos anos, estocou muita riqueza, muito capital, graças ao agronegócio. Isso é onde minha família tem raízes também. E todo esse valor, toda essa riqueza acumulada, permitiu que a cidade, a partir disso, diversificasse sua economia. Claro, no próprio agro nós ainda temos como avançar, notadamente, por exemplo, na produção de proteína de peixe, de tilápia. Em algumas cidades ali mais no oeste, próximas a Cascavel, tem até mais de 10% do seu valor bruto de produção oriundos da cadeia produtiva da tilápia, da proteína de peixe. Esse valor em Cascavel, mal e mal, chega a 0,5%. Então ainda tem um potencial aí a ser explorado. Mas para além do agro, Cascavel, claro, cada vez mais recebendo mais gente, tem mais gente para abrigar, mais gente para cuidar e mais gente para educar. Então, para além de botar comida na mesa não só dos cascavelenses, mas do mundo inteiro, que é a nossa maior vocação, o mercado da construção civil cresce de maneira muito acelerada, o mercado da saúde cada vez mais se torna referência nacional, em especial na oncologia, né? Cascavel atrai gente do Brasil inteiro, e também na educação, assim como aqui em Umuarama, Cascavel vai se tornando polo com uma grande população de faixa etária universitária. Henrique, em todas as cidades existem desafios. Hoje, para o poder público lá em Cascavel, qual que é o principal desafio? Nós temos desafios infraestruturais, né? Apesar da cidade ter crescido ao longo das décadas de maneira muito planejada, alguns bairros vão tendo seu acesso limitado ao centro em alguns sentidos. Então nós temos quebrado esses gargalos ainda nesse primeiro ano de mandato, né, da minha gestão como vice-prefeito com o prefeito Renato Silva. Nós resolvemos algumas questões estruturantes de décadas aí, que eram problemas desde antes de eu nascer. Isso é bem gratificante. E vem dores do crescimento também com esse crescimento populacional, né? Nós tivemos mais no início do ano um problema, como várias outras cidades tiveram, de aumento expressivo, né, visível nas ruas, da população em situação de rua. Então, o trabalho de acolhimento dessas pessoas, de redirecionamento para oportunidades no mercado de trabalho, às vezes de direcionamento para reabilitação química, foi bastante intenso. Eu mesmo, pela primeira vez, coloquei um colete balístico, fui para a rua para acompanhar aquelas abordagens, para garantir que, claro, quando fosse um caso de segurança pública, tivesse esse encaminhamento, mas também para garantir acolhimento, um banho, uma boa noite de sono e, eventualmente, uma inserção num funil de qualificação e mercado de trabalho para quem quisesse. Hoje, em Cascavel, todos os dias, nós temos mais de 1.300 vagas de emprego em aberto na nossa própria agência do trabalhador da prefeitura, fora outras vagas espalhadas pela cidade. Então, de fato, só não trabalha, em certo sentido, quem não quer.
tem riqueza lá para ser partilhada com todo mundo que topa entrar no mercado de trabalho, e a gente vem conduzindo as pessoas nesse caminho. Teve um caso bem curioso, recente, há cerca de 2 meses, acho que nem isso, eu representei o prefeito numa formatura de um curso de formação profissional em eletrotécnica. O governo do estado nos amparou nesse curso, né, por meio da Secretaria do Trabalho, e o que foi curioso é que, dentre os cerca de 80 formandos, que já estavam quase todos contratados, 2 formandos eram homens que nós havíamos abordado meses atrás na rua, em situação de dependência química, que nós encaminhamos para clínicas de reabilitação e que depois de saírem da reabilitação foram para o curso de formação e estavam saindo empregados. Então, foi assim uma esperança de mostrar que dá certo e que a cidade que cresce tem oportunidade para todos, mesmo para quem a gente talvez num primeiro momento não acredite tanto. Falando agora um pouquinho aqui de Umuarama, Henrique, qual que é a impressão que você tem visitando a nossa cidade? Eu me impressiono sempre que venho a Umuarama, isso já há pelo menos uns 4 anos vindo para cá, né, acompanhado de tantos amigos, o professor Celso aqui do próprio time da Unipar, porque como Cascavel, Umuarama tem uma sociedade civil organizada, de fato muito bem organizada. É um sindicato rural estruturado, a Sociou, o Conselho de Desenvolvimento, a Associação Comercial, e em Cascavel isso é o que fez muito a diferença ao longo dos anos. O poder público ter parceiros na sociedade civil organizada, ter parceiros no setor privado que ajudassem a pensar a cidade no longo prazo. Porque nessas dores de cabeça aí do dia a dia, na gestão pública, que eu tenho conhecido e sentido na pele desde o início desse ano, a gente percebe que tem muito problema que é urgente, é emergencial. É tapar o buraco na rua, é garantir a vaga na creche, é garantir que o medicamento chegue quanto antes, garantir o suprimento de lâmpada para a cidade não ficar no escuro. Então, como isso é muito reativo, é muito de imediato, o pensar a cidade em termos de desenvolvimento econômico de longo prazo, para o longo prazo, para as próximas décadas, fica a cargo da sociedade civil. E aqui eu vejo uma cidade parecida com Cascavel no sentido de termos representantes que, em geral, topam ser pautados por essa sociedade civil organizada, e isso é muito rico, né, para a cidade, para a região como um todo. Você segue nessa quarta-feira aqui na cidade, tem uma agenda de compromissos para cumprir aqui, né, Henrique? Isso mesmo, Romulo. Inclusive no próprio Conselho de Desenvolvimento aqui de Umuarama, eu vou acompanhar a reunião plenária de hoje, né? Dou uma palestra aqui na Unipar à noite para os alunos para mostrar os caminhos de empreender e por que não empreender para além do CNPJ, também no empreendedorismo social e no próprio poder público por meio da política. Então espero que sirva também de inspiração. Eu, antes de estar na política, que de novo nunca foi meu meio, e para além da trajetória acadêmica, empreendi, tive uma empresa de meias coloridas, inclusive, estou usando uma aqui, empreendi na tecnologia, nós captamos milhões com fundos de São Paulo, do exterior, mas eventualmente decidi sair do meio privado para contribuir no meio público e acredito que há espaço para mais jovens também darem esse passo, de empreender, claro, e de contribuir, porque não na gestão pública, para que ela seja mais técnica, mais qualificada e mais representativa da juventude, né? Muitas vezes, em especial no nível federal, nós vemos decisões descoladas da juventude que vão impactar mais os nossos filhos, os nossos netos, sendo tomados por pessoas que já passaram dessa fase há muito tempo. Então, na política é importante, sem dúvida, a experiência, mas é boa também essa pitada de renovação, de juventude, para garantir um desenvolvimento de longo prazo ainda melhor. Tá certo, Henrique, eu agradeço a sua atenção, a oportunidade de te conhecer e que você siga o seu trabalho com toda essa competência e que Cascavel possa se desenvolver cada vez mais. Bom, obrigado de novo pela acolhida aqui, a todo o time da TVUP também. E claro, Umuarama é uma cidade que cresce, que eu gosto muito de visitar, mas querendo visitar Cascavel, inclusive fica o convite para ir lá no gabinete. O café, o professor Celso bem sabe, é de licitação, então não é dos melhores, mas a companhia é muito boa e você em especial, Romulo, que ficou tantos anos lá, está convidado para voltar. Obrigado, Henrique.